Nós estamos começando a série a respeito de Elias, ou tendo Elias como nosso personagem. É uma série um pouco mais expositiva, novamente, olhando para textos bíblicos primariamente, mas a gente quer atualizar eles para a nossa vida, esse sempre é o nosso desejo. Se algumas pessoas se reunirem, de repente já tem acontecido isso contigo também, e as conversas vão acontecendo, talvez elas passem pelo futebol, pelos programas de televisão, mas invariavelmente numa conversa de um grupo de pessoas que se prolongue um pouquinho mais, ela vai acabar em alguns desses assuntos que eu quero listar com vocês agora. Talvez no meio da conversa surja uma frase assim: o cenário político está conturbado, não está claro quem governa e qual é o plano de governo que há por trás disso tudo. Uma outra frase que pode surgir: a economia está fragilizada, não se tem poder de investimento, não se consome mais nada. Outra frase: o governo tem feito alianças políticas bem questionáveis. Outra frase: os governantes estão roubando o povo. Ouviram aquela última? A rainha tomou posse da vinha do Nabote. E agora vocês já sabem que eu não estou falando do Brasil. Todas as outras frases, cenário político, economia fragilizada, alianças políticas complicadas, poderiam ser aplicadas também ao nosso tempo e a gente não teria dificuldades de identificar alguns pontos na época, na cultura, no lugar onde nós vivemos. Então a conclusão inicial que a gente tem que ter é que o que está acontecendo no Brasil não é nada diferente do que vem acontecendo em qualquer lugar onde seres humanos falhos como eu e você colocam os seus pés. Tem momentos onde a coisa fica melhor, tem momentos onde ela piora, mas é assim onde o ser humano está, tem problemas. Não estou falando do Brasil, como eu já disse. Estava falando do povo de Israel, do século 9 a.C., e esse é o contexto no qual Elias, como personagem histórico, está inserido. Elias era humano, assim como nós. Ele viveu num tempo e num lugar definido. O texto que nós vamos ler fala que ele teve fome. O texto que vai ficar para as próximas semanas vai dizer que ele teve medo, que ele fugiu. Elias foi ser humano como nós e enfrentou problemas talvez menores que os nossos, porque ele estava num lugar muito menor que o Brasil, mas que afligiam uma nação, assim como as coisas que a gente enfrenta têm afligido. Nós estamos começando a série, então, com o título Elias, humano como nós. Contexto histórico, comecei falando disso, é do século 9, então, mas a história do povo de Israel, do povo de Deus, começa antes disso. A gente tem a criação, basicamente no livro de Gênesis. Êxodo, nós temos o povo de Deus sendo removido do exílio que eles estavam submetidos. Moisés é o líder. Eles passam 40 anos no deserto, entram na terra prometida. E ali Deus governa esse povo. Sempre de novo com um líder que vai aparecer. Josué sucede Moisés e vem uma lista de líderes que em momentos pontuais da história do povo, quando há uma crise religiosa, quando o povo de novo se desviou de Deus, vive idolatria, ou quando há uma questão militar, Deus levanta algum homem, alguma mulher, para de novo colocar sua marca nessa história, na história desse povo. Esses homens e mulheres são conhecidos como juízes, e você pode olhar também esses textos a partir da sua leitura semanal, bíblica, diária. Você também pode olhar isso. Chega um homem chamado Samuel, que é o último desses grandes líderes, e quando esse homem, então, é o servo de Deus naquele tempo e lugar, o povo diz: nós queremos um rei.
As nações vizinhas têm um rei, eles têm um exército, o rei deles monta em cavalo, é poderoso, nós queremos um rei. E Deus precisa dizer para Samuel, não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim. Até esse momento da história, o povo de Israel tinha um rei. Deus reinava sobre eles. A partir daquele momento o povo estava dizendo, nós não queremos mais. Que Deus reine sobre nós. Nós queremos um rei de carne e osso. E Deus diz, vai dar problema. Vai dar problema. Mas se é assim que vocês querem, vai ser. E vem primeiro Saul, que durante um tempo obedece a Deus e se desvia. Vem Davi, que nós conhecemos os pecados dele, mas que permanece firme com Deus até o final da sua vida. Vem Salomão, e depois de Salomão o reino se divide. Não há mais um povo de Deus, existem dois povos de Deus. A nação se divide porque não querem que os filhos de Salomão reinem sobre eles. E a parte do sul fica conhecida como Judá, e tem por capital política, tem lugar de culto em Jerusalém. E o norte é dominado por outros reis, não necessariamente linhagem de Davi, tem capital Samaria, e é lá que Elias está. Elias fala contra o rei do norte, contra o rei que está em Samaria. Século 9, disse antes, e o rei na época que Elias vive é Acabe. A Bíblia descreve ele como um dos piores governantes que existiu na história do povo de Deus. Já pensaram o que esse homem deve ter feito para receber esse título? Acabe é o rei e ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma princesa, filha do rei de Sidom, e tem um agravante nessa história. Alianças políticas com outras nações em tempos de monarquia são comuns. Se casa com a filha do rei do país vizinho porque se quer uma aliança. A gente não ataca, a gente não briga entre parentes, não é assim? Não, naquela época, hoje se briga entre parentes, né? Acabe faz uma aliança com o rei da Fenícia, com o rei da Síria. Só que o problema é que a filha dele, Jezabel, era uma sacerdotisa de Baal. Baal era o deus que era responsável dentro do culto sírio-fenício sobre a fertilidade. Se Baal não abençoasse, não tinha colheita. Se Baal não abençoasse, não teriam filhos. E Acabe traz para dentro do povo de Israel essa mulher com esses conceitos teológicos que gradativamente vai de novo desviando o povo de Deus do culto ao Deus que tirou eles do Egito. O nome dela é interessante. O nome de Jezabel significa Baal exalta. Os nomes no Antigo Testamento geralmente têm um significado. Jezabel tem esse significado e Acabe sabe disso. Acabe não está nem um pouco preocupado com essa história. Para ele o mais importante é uma aliança política, porque é um estado, é um povo, é uma nação que ele não precisa mais temer. Ele acha que ele corre mais risco diante de um outro governo do que ele corre risco diante de Deus. As coisas com Jezabel vão complicando. O povo não sabe quem governa, se é Acabe ou se é Jezabel. Porque Acabe faz uma coisa, Jezabel faz outra. Jezabel manipula as coisas por trás de Acabe. Eu não estou dizendo que ele é inocente com isso. Tem um amigo meu que diz, para uma Jezabel se criar, precisa de um banana como Acabe. Acabe não fez a função dele como rei, como marido na sua casa. E Jezabel governa. Jezabel chega a perverter a situação de tal maneira que no capítulo 18, que nós vamos ver nas próximas semanas, tem pelo menos 450 profetas, sacerdotes de Baal, comendo da comida dela no palácio. Jezabel é quem perverte o povo, ou naquele momento é quem faz isso. Nesse contexto, onde Baal era cultuado, onde o povo de Israel estava em dúvida
a respeito de quem era o seu Deus, se era aquele que os tirava do Egito, ou se era aquele que agora prometia fertilidade, boa produção, aquele para quem o governo oferecia todo louvor, toda adoração, aquele para quem o governo investia os seus melhores recursos, ou se eles criam naquele Deus que os antepassados dele falavam, que trouxe eles do Egito, atravessou o deserto, o rio Jordão, deu a terra. Eles não sabem quem seguir. O povo de Deus estava adorando, cultuando um outro Deus. Nesse momento surge o personagem que nós vamos tratar, Elias. Elias significa, Javé é Deus, o Senhor é Deus. Um parênteses aqui. Se você olhar na sua Bíblia e sempre que aparecer Senhor escrito de letra maiúscula, como está também no slide, está fazendo uma referência a Javé. Deus tem alguns nomes no Antigo Testamento e eles são traduzidos segundo o que eles significam. Quando aparece Senhor só com o S maiúsculo, normalmente no texto original, aparece lá Adonai. Quando é com letra maiúscula, assim como está ali, está falando de Yahvé, de Javé, é aquele nome que os judeus não pronunciam, para não usar o nome de Deus em vão. A gente não sabe a tradução correta por isso, porque eles não traduziam, eles não falavam isso. No nosso texto, Elias tem esse nome, Javé, o Senhor com letra maiúscula, é Deus. E agora, cada vez que Acabe e Jezabel ouvem o nome de Elias, cada vez que alguém do povo faz menção ao profeta Elias, cada vez que Elias fez é contado, há uma acusação, há uma palavra de juízo contra Acabe e contra Jezabel. Deus é Senhor, ou o Senhor é Deus, não é Baal, não é nenhum outro, não é a rainha, não é o rei, não é esse sistema corrupto que está implantado. É, ou deveria ser, o Senhor, aquele que se apresenta para Moisés dizendo, eu sou esse. Elias é esse, cujo nome anuncia juízo contra uma nação que se tornou idólatra. O que ele fez ao longo da história é o que nós queremos ver. 1 Reis capítulo 17, se você tem sua Bíblia. 1 Reis capítulo 17. Nós vamos ler de 1 a 24. 1 Reis 17, de 1 a 24. Diz assim, ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, Senhor com letra maiúscula, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para que alimentem você lá. 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e bebia água do riacho. 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom, fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode trazer-me uma jarra de água para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não é o Deus dela ainda, é só o Deus de Elias, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou recolhendo uns gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse,
não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e piorando, e finalmente parou de respirar. A mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ela o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima onde ele estava hospedando e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta casa, sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Elias vive num tempo, Elias é um ser humano como nós, que viu milagres. Ele faz algumas coisas que certamente nós não vemos todos os dias. A primeira coisa que o texto diz, Elias nem tem uma apresentação muito maior. A gente não sabe de onde ele vem, não tem informações sobre a família, os antepassados dele, não tem informações sobre filhos ou qualquer coisa assim. Apenas diz que ele era de uma determinada cidade e chegou diante do rei e disse: não vai mais chover. Pensem na cena um pouquinho. Profeta chegando diante do rei malvado, porque a história de Acabe é conhecida. E agora Elias, com toda a coragem, diz: Deus me mandou aqui para dizer que Baal não é Deus da fertilidade, da produtividade agrícola, coisa nenhuma. Deus é que cuida disso, não é Baal. E eu vou dar uma prova para você, porque Deus disse que não vai mais chover durante um tempo. O que Acabe deve ter pensado dessa história? Lá vem de novo mais um. Lá vem de novo mais um que se levanta. Eu imagino que ele não deu bola para o que Elias disse, porque ele continua vivendo, e os textos seguintes vão mostrar isso, que ele não tem a menor preocupação por aquilo que Deus deseja. Ele não se preocupa com o que Deus quer para a nação, ele não se preocupa com o que Deus quer para a vida dele. Ele continua tocando a vida dele, como se nada tivesse acontecido. Versículo 1 do capítulo 18 diz que a chuva parou por pelo menos 3 anos. Isso significa que não teve colheita, isso significa que o povo estava passando fome, aqueles que tinham poder aquisitivo um pouquinho maior, estavam pagando muito caro pela comida que eles tinham, mas a nação como um todo estava pagando um preço muito alto pela idolatria do seu rei e da sua rainha. A nação estava pagando um preço. Não eram apenas eles individualmente. Os governantes têm responsabilidade para com as coisas que acontecem conosco. A gente tem uma responsabilidade individual, a partir daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Nesse caso, quem trouxe a ira de Deus sobre a nação foram os governantes, mas também o povo que seguiu eles, que não questionou os meios, que não questionou os porquês de tudo aquilo que estava acontecendo.
A pergunta de Jezabel e de Acabe, e daqueles 450 profetas ou mais, era: por que Baal não faz alguma coisa? A pergunta do povo era: será que nós não temos que voltar para o Deus que os nossos pais nos contaram histórias sobre ele? Mas também não tem uma decisão de mudar de rumo, pelo menos não nesse momento. Final do capítulo 18, volta a chover. Assim como Elias disse: enquanto eu não falar, não chove. Final do capítulo 18, Elias diz: vejo uma pequena nuvem vindo lá no horizonte. E de repente as nuvens vão encorpando, e a chuva cai. E Acabe foge dali. Porque agora ele tem prova de que Deus fez aquilo que Elias queria, aquilo que Elias tinha dito. Segunda coisa do nosso texto que aparece como coisas extraordinárias que Elias viu: ele foi alimentado por corvos. Eu falei de manhã e imaginei uma cena assim. Tem um desenho, uma animação, onde a cozinha é chefiada por um monte de ratos. O nome do desenho é Ratatouille. Quem assistiu? Não fala, não levanta a mão. Vai entregar. Se você tem filho pequeno, tudo bem, pode levantar a mão, senão vai ficar feio. Eu assisti. Quase toda semana eu assisto com o Heitor. E passa quase toda semana. Na animação, o restaurante, ele tinha perdido seu prestígio, e agora tem de novo comida boa acontecendo lá. E a notícia se espalha, e o grande consultor, o grande especialista, o crítico, resolve ir lá de novo. Até que no final da história ele descobre que o restaurante está sendo comandado por um monte de ratos. A história não é essa, mas pensa no que Elias viveu. Deus manda ele fugir. Ele atravessa, ele está num lado da Transjordânia hoje, ele atravessa quase para a beira-mar do outro lado. E ele ouviu de Deus, assim como nós lemos: os corvos vão levar comida para você. Fala sério agora. Se Deus faz uma proposta dessa, o que você faz? Senhor, tem outra maneira? Só água, Deus. E não adianta pensar que os corvos daquela época eram diferentes dos corvos de hoje. Para mim, eu tenho que Deus higienizou eles. Deus não ia colocar Elias em risco. Mas a proposta não é uma proposta que a gente diria: fechei. Estou contigo, Deus. É isso aí. Não tenho uma ideia melhor. Elias segue. Elias faz aquilo que Deus pede. E ele presencia, ele percebe, ele recebe diariamente aquilo que Deus prometeu. Os corvos trazem pão e carne. Carne é fácil, a gente bota no fogo, purifica, está tranquilo. O texto não diz que ele fez isso. Elias vê coisas que nós não vimos. Os corvos trazem comida para ele de dia, 2 vezes. A terceira coisa que o texto nos fala a respeito de coisas que Elias viu que nós não vimos normalmente. Deus o manda para um vilarejo chamado Sarepta. É fora de Israel. É na região vizinha. É em Sidom. É de onde Jezabel vem. Mas é lá que Deus tem uma mulher que vai participar do sustento do profeta. E a cena de novo é inusitada. Imaginem a mulher saindo no portão da cidade para juntar alguns gravetos, porque ela precisa fazer fogo. E ele pede água, e ele pede comida, e a mulher diz: o que eu tenho é para hoje. A gente come hoje, e amanhã a gente morre. E Elias diz para ela: ainda assim, ainda que você ache que você vai morrer amanhã, eu trago uma mensagem de esperança. Eu trago boas novas para ti. Enquanto não chover, e enquanto eu estiver aqui, se você quiser viver, faz primeiro um bolo para mim. De novo, o que você faria com essa proposta de Elias?
Quem já tem filhos certamente pensou 2 vezes já. Será? Será que dá para apostar nisso? A mulher faz. A mulher, ela se submete àquilo entendendo que é palavra de Deus. Ela reconhece que Elias é alguém mandado por Deus. A gente não sabe se Elias tinha uma fisionomia que já era conhecida. A gente não sabe se era a roupa dele. A gente não sabe se Deus falou com essa mulher assim como falou com ele. Mas ela faz. Ela entende que Deus está falando. E submete a sua vontade, a sua necessidade. Aquilo que Deus pede. A farinha não acaba. Dura quase 3 anos. Esse tempo que Elias permanece nessa casa. Sendo alimentado diariamente. Ele, a mulher e o filho. E não faltava farinha e não faltava azeite. Na minha casa, os mantimentos acabam. E a gente precisa sempre de novo procurar o supermercado. Na casa dessa mulher, por quase 3 anos, não faltou. Havia uma promessa de Deus dizendo, não vai faltar. Precisou ela fazer a parte dela, que era ouvir, acolher no coração e fazer conforme Deus prometeu. A maioria das vezes que milagres acontecem, passa por essas 3 coisas. De ouvirmos algo de Deus, que pode ser dito para nós através de outro irmão, que pode ser por sonho, por visão, por profecia. Mas se nós não acolhermos, se nós não guardarmos o nosso coração, se nós não tivermos a ousadia de colocar isso em prática, não serviu de nada para nós. É morte no outro dia. A farinha e o azeite acabariam. Acontece como Elias falou, e todos os dias eles comiam daquilo que era para ter terminado 3 anos atrás, e continuava lá. 4ª coisa. O menino dessa viúva adoece. E eu coloquei um menino, o texto fala de rapaz, mas não devia ser uma criança, não devia ser alguém com idade capaz de prover sustento, senão ele sustentaria a sua mãe, como a lei recomendava. Era alguém que precisava dos cuidados da mãe, não tinha autonomia. E esse menino morre. E Elias, como homem de Deus, como servo de Deus, simplesmente clama a Deus. Por que agora Elias clama a Deus e por que nas outras situações Elias só diz? Nas outras situações que Elias viveu, ele ouviu uma palavra clara de Deus dizendo, é assim que é para fazer. Com relação à morte desse menino, não tem nenhuma palavra de Deus dita a respeito disso. Olha, o filho dela vai morrer em determinado momento. E você só diz para ele, levanta que vai estar tudo resolvido. É algo inusitado. Que Deus não prepara Elias de antemão para fazer isso. Diante dessas coisas, Elias, como alguém que anda com Deus, só pode clamar a Deus, porque quem cura, quem dá a vida, quem traz vida de volta, não é Elias, não é o profeta, não é o servo de Deus. É o próprio Deus que faz. E Elias clama, e Elias clama, e Elias clama. E o texto vai dizer, o Eterno, versão da Bíblia Mensagem, versículo 22. O Eterno ouviu a oração de Elias. O Senhor ouviu. Elias era humano como todos nós. E viu milagres. Provavelmente nenhum de nós viu coisas na mesma proporção que Elias viu. Provavelmente nenhum de nós viu alguém ser ressuscitado. Provavelmente a gente não viu a comida sendo multiplicada dentro de casa por 3 anos. Provavelmente a gente não desfrutou do alimento trazido por corvos todo dia.
provavelmente a gente não compareceu diante do governante dizendo: Deus vai fazer assim. Na minha opinião, milagres acontecem, são, por definição, quando Deus intervém na história humana, mudando aquela situação de alguma maneira. É quando o céu se abre e o sobrenatural entra em contato com aquilo que é natural, mudando aquilo. Nas 4 histórias que Elias passa aqui, isso acontece. De um Deus que retém a chuva, de um Deus que dá a vida, de um Deus que multiplica a comida, de um Deus que usa as coisas da natureza, mesmo que elas sejam absurdas, para prover sustento. Vamos combinar que não é uma coisa natural. Os céus se abrem e Deus faz. Milagre é quando Deus intervém na história humana, mudando o rumo da nossa vida. E se for assim, e se você concordou comigo antes que nenhum de nós viu milagres como Elias viu, eu quero dizer pelo menos de um milagre que está ao teu alcance, que você conhece a história e que, na minha opinião, é o maior milagre, a maior ação que Deus já fez por nós seres humanos. Deus envia seu Filho. E Jesus toma o teu lugar na cruz, toma o meu lugar na cruz, para que eu e você não precisássemos mais morrer pelo nosso pecado. E Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Morte é aquilo que estava no nosso caminho, no nosso horizonte, e Deus intervém nessa história, se coloca entre nós e a morte, e diz: eu vou morrer no lugar dele. Talvez você não tenha outro milagre que venha à sua memória, mas Deus continua fazendo. Tem coisas que Deus faz por toda a humanidade. E tem coisas que Deus faz individualmente por cada um de nós. Por que Ele faz para alguns e não faz para outros, eu não sei a resposta. Mas Deus é esse que age para cuidar de toda a humanidade. Mas é aquele que cuida individualmente de nós. Existem aquelas coisas muito particulares que Deus faz por nós. Quero contar de um episódio dessa semana. O William, o Rafa e eu estávamos em Floripa num congresso. Nós fomos juntos e eles voltaram na quinta e eu fiquei porque eu tinha mais algumas reuniões lá na sexta. E a Graziela já estava em férias das aulas que ela dá na sexta-noite e deixou o Heitor matar a aula e resolveu ir para Florianópolis me buscar, e a gente ainda almoçaria, jantaria com o sogro lá. E na quinta de manhã, então, ela está indo para Floripa, e naquela rodoviazinha entre Massaranduba e Barra Velha, em São João da Itaperiú, ela se distrai, e quando ela percebe, o carro desce o degrauzinho da pista e está saindo do acostamento. Na verdade, quem percebe primeiro é minha sogra, que estava sentada no banco da frente, do lado, e grita. E a Graziela traz o carro de volta para a pista, e ele levanta as 2 rodas de um lado. Minha sogra, no desespero, pega na porta e pega do lado no cinto, tentando se segurar. Ela consegue, ao mesmo tempo, abrir o cinto e abrir a porta do carro. Vocês estão rindo porque não é com a sogra de vocês, né? O carro está lá em 2 rodas, com a porta aberta, minha sogra com o cinto solto, gritando de desesperada. A Graziela disse que ela não gritou. Eu acho que não, ela não se assusta muito fácil. Minha sogra gritando e a Graziela puxa o carro de volta, o carro entra de volta para a pista e levanta as 2 rodas do outro lado. Com isso a porta fecha e minha sogra estava segura agora. Os outros dentro do carro não, porque ela estava balançando solta lá dentro. E quando o carro está de novo agora nas 2 rodas do outro lado, a Graziela diz: Senhor. E instantaneamente o carro bota as 4 rodas no chão e ela para o carro. O que sobrou do acidente?
O Heitor tomou uma fivelada do cinto do meio do carro que não estava preso na barriga. Minha sogra arranhou o cotovelo e a Graziela não sofreu nada. Ia um carro na frente delas, que viu o que estava acontecendo e foi buzinando para os outros dando lado. E quando ela bota as 4 rodas no chão, o cara vem e diz assim: tá tudo bem com vocês? A gente não sabe quem foi, nem placa de carro, nada disso foi pego. Mas ele diz: eu via o menino balançando dentro do carro, sendo jogado de um lado para o outro. Ele viu a porta aberta, não foi coisa da imaginação da Graziela, da minha sogra ou do Heitor. Na verdade, era a minha sogra que estava balançando, o Heitor estava no cinto. A gente pode atribuir essas coisas às nossas habilidades, aquilo que nós podemos fazer. E a Graziela dirige muito bem. Não foi só isso. Deus intervém na nossa história, rompe o sobrenatural, move naquilo que é natural. Graziela não se machucou, minha sogra bem pouco. O carro não tem um arranhão, absolutamente nada. Dessa história que a gente vai levar para o resto da vida. Estou pensando em inscrever a Graziela em algumas provas de rally. Ou aqueles show de circo, né, que os carros andam nas 2 rodas. Também vou dizer, eu fiquei com uma certa inveja disso. Eu nunca andei com um carro em 2 rodas. Agora eu consigo fazer piada disso. Quando ela escreveu isso quinta tarde, eu li a mensagem, eu fiquei pensando, eu pensei, será? Senhor, como isso aconteceu? E eu não estava lá para fazer nada. Deus intervém na nossa história, em situações que são gerais para todos nós, mas em situações pontuais quando nós clamamos. Segunda coisa, os milagres de Deus, eles têm um propósito na nossa vida, trazendo cura, trazendo revelação, mas eles têm o propósito, na minha opinião, de novo chamar a atenção de todos que ouvem a respeito disso, para Deus. Os milagres são forma de Deus trazer os olhos do povo de volta para Ele. Aquilo que Elias vai fazendo, sem dúvida, coloca uma pulga atrás da orelha do povo, dizendo: será que Acabe está mesmo certo, seguindo esse Deus que a gente nem entende, que a gente nem consegue ver fazendo nada, porque faz 3 anos que ele não faz nada por nós. E a última coisa, e com isso eu quero encerrar, Elias era humano como nós, e viu milagres. Era humano como nós, morava num lugar, teve fome, medo, viu milagres, a gente falou de alguns deles, mas tem outros na sequência do nosso texto. E a pergunta é: o que ele fazia diferente de nós? Se nós cremos que o Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como Hebreus também vai dizer, se nós concluímos que nós não vemos esses milagres acontecendo, o que a gente faz diferente daquilo que Elias fazia? Eu tenho algumas tentativas de resposta para isso. E talvez a que eu mais considere é que tem uma questão de intimidade e relacionamento. E se a gente fizer uma autocrítica, é bem provável que a gente conclua que a gente gasta bem pouco tempo com Deus. Que a gente não vê coisas acontecendo porque a gente não clama. A gente não tem convicção do que Deus vai fazer porque a gente não ouve Deus falando conosco. Intimidade, conhecer a Deus, acontece lá no silêncio do nosso quarto, onde ninguém está vendo. O culto público, ele é um momento de celebração, e a gente se alegra com a vida de cada um de vocês que está aqui, e nós queremos que mais pessoas conheçam Jesus e celebrem conosco. Mas conhecer a Deus não vai acontecer só aqui.
se você não investir tempo numa vida lá no silêncio do teu quarto, de leitura da palavra para conhecer o que Deus promete, de oração para ouvir sua voz e de você entregar o seu clamor, você vai diminuindo as chances de você ver um milagre. Você vai ouvir história a respeito deles, porque Deus é o mesmo, Ele continua fazendo. E o meu desafio então, para cada um de nós, inclusive para mim, é que a gente aprenda com Elias a ouvir a voz de Deus. Que a gente aprenda com Elias que Deus tem um nome e que nós podemos chamá-lo pelo nome que Ele tem. Que nós podemos gastar tempo com Ele, quanto tempo nós quisermos. Elias era humano como nós e viu milagres.